Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Hoje, dia 7 de agosto de 2022, vou comentar com vocês alguns trechinhos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, que foi trazida por Gedeuti Gueiros, que é o presidente e fundador da Igreja Cristã Maranata. Eu não vou comentar especificamente os textos de Cantares, mas ele fez algumas referências ao cristianismo e ao evangelho. E eu gostaria de mostrar para vocês que realmente aquilo que ele despreza chamando de cristianismo e que não seria o evangelho, e que o evangelho então seria aquilo que eles trazem, eu queria mostrar que é exatamente o contrário. Então, o que acontece nas demais igrejas cristãs e evangélicas é o evangelho. E aquilo que acontece na igreja, e aquilo que é ensinado na igreja cristã Maranata, não é o evangelho. Mas antes eu vou passar para vocês apenas alguns trechinhos da fala de Gedeuti, para que vocês possam, até para a gente fazer uma introdução, ok? Vamos ouvir o que Gedeuti começou falando. Porque se nós não fizermos isso agora, e nós vamos ter que deixar este livro exposto, não só para o mundo, mas para Israel, uma história que está no Velho Testamento, oculta para Israel por falta de revelação. Bom, irmãos, só para a gente poder fazer algumas considerações iniciais, primeiramente Gedeuti Gueiros, ele tem esta ousadia de dizer que eles têm uma mensagem para o mundo e para Israel. Por quê? Porque nem o mundo e nem Israel conhece a revelação que ele tem e que é exclusiva dele, tanto que o mundo não conhece com todas as religiões e nem mesmo Israel. Então, depende, porque ele diz que estas revelações, esta revelação da profecia do momento em que vivemos está oculta ao mundo e a Israel. Então, vejam, esta é uma característica de seita religiosa. Uma das principais características é o exclusivismo, tanto o exclusivismo da salvação como o exclusivismo de uma mensagem que ninguém mais tem. Toda seita tem assim alguém iluminado ali que recebeu uma revelação exclusiva de Deus e que ninguém mais tem. Na verdade, as pessoas e o cristianismo em geral não tem estas mensagens porque elas são totalmente forjadas, elas não são, vamos dizer assim, aquilo que nós podemos reconhecer como da inspiração original que está no livro, na Bíblia, ok? Então, por isso, as igrejas elas não têm estas mensagens. Não é porque seja alguma coisa especial de Deus, não. É porque realmente são heresias da Igreja Maranata. Então, característica de seita, você pode consultar qualquer livro dos estudiosos de religião sobre seitas, eles vão dizer que esta é uma característica de seita, então não é uma igreja cristã evangélica. Tá certo? Meus irmãos, o evangelho é isso que está aqui. A doutrina da igreja é essa aqui. É revelação sobre revelação. Os irmãos estão vendo a revelação aqui? Estão entendendo o que é revelação? Bom, então, ele vai dizer o seguinte: evangelho é isso aqui. O que é o evangelho? É aquilo que ele está ensinando. São as revelações que ele está ensinando. O que são as revelações que ele está ensinando? São coisas que realmente estão desconectadas com o texto bíblico. São alegorias, ele pega o texto e ele diz que o que está escrito aqui é isso, mas o que Deus quer dizer com isso é aquilo. Então, aquilo que ele falar que é. Entenderam? Sobre este assunto eu quero falar um pouquinho mais. Inclusive, ele estava se referindo, ele está no livro de Cantares, e ele então, apenas para exemplificar, eu não vou entrar no texto de Cantares, mas apenas para exemplificar. Então, por exemplo, hoje, na aula de hoje de manhã, ele diz o seguinte, ele pega aqui no verso 13 e diz assim, suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Então ele diz assim, então as donzelas te amam. O que significa as donzelas te amam? São os 7 períodos da igreja que estão referidos lá em Apocalipse e que ele compara também com as parábolas do reino. Por isso as virgens te amam. As virgens te amam está relacionado
ao período profético da igreja em cada tempo. Os 7 tempos da igreja. Então, as virgens, porque em cada momento profético da igreja, dos 7 tempos da igreja, históricos e proféticos, está no livro de Apocalipse, né? São as 7 igrejas, está relacionado, cada período as virgens te amam. Nós já fizemos um vídeo onde mostramos que este ensinamento da igreja dividido em 7 períodos e 7 tempos é uma heresia. Tá certo, irmãos? Isso é uma forçação de barra, é uma criação que você não vai conseguir amparar, sustentar na palavra de Deus, exceto se você começar a inventar as coisas e dizer que aquilo é uma revelação. Nesse vídeo que está no Maranata Anathema, no canal Maranata Anathema, fala o seguinte, o título é A Heresia das 7 Cartas do Apocalipse com as Parábolas do Reino. Então, aqui eu mostro a forçação de barra e que este ensinamento ele é uma heresia, tá certo? Então, se este ensinamento dos 7 tempos e destes 7 períodos, então, se isto é uma heresia, obviamente, então, aquilo que ele está falando aqui em Cantares, que é os 7 tempos, também é uma heresia. Então, vejam, ele pega um texto e ele fala o que ele quiser do texto, tá bom? Qual é o compromisso que tem com o que está escrito? Nenhum. Você nem precisaria de Bíblia. Bastava você ficar esperando, Gedeuti, o que Deus tem para as nossas vidas. E aí ele vai te dizer. Então, por quê? Porque se você fosse ler a Bíblia, aí você, mas o Gedeuti não é isso que a Bíblia diz. Não, mas isso é letra. Letra vai te matar. O que interessa é aquilo que Deus me revelou e eu estou dizendo para vocês. Irmãos, na Maranata você não precisa de Bíblia. Aliás, você pode jogar sua Bíblia fora. Para que Bíblia? Não interessa o que está escrito, interessa aquilo que Gedeuti diz que é ou que é o Evangelho. Por exemplo, olha só mais um exemplo. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Aí no verso 6 diz assim, não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não aguardei. Então vejam, aí ele falou o seguinte. Então a igreja se posiciona, apesar de gentílica, então ela é morena, porque a cor morena é a soma de todas as raças, cores, as cores das diversas raças, a mistura da cor morena. Agora, prestem atenção, não é isso que o texto diz. O texto não diz que esta mulher, ela é morena. O texto diz que esta mulher, ela está queimada de sol. Entenderam? É só ler, não tem dificuldade nenhuma. Então, quando ele diz assim, olha, no verso 6, não olheis para eu estar morena. Uma coisa é você ser morena, né? Você ser uma mulata, né? Uma mistura de raças. Então, ela não é morena, ela está morena. É uma pessoa branca que pegou o sol e ficou morena. Está escrito no texto. O que diz o texto? Porque o sol me queimou. Então, vejam, ele não tem o menor compromisso nem com o que está escrito. Provavelmente depois ele vai mudar e ele vai dizer, não, olha só, aqui o sol a queimou, ela está morena porque o sol queimou, porque são as provas, porque são as provações pela qual passou a igreja no início. Enfim, irmãos, forçação de barra atrás de forçação de barra. Quando ele falar isso, de repente a gente pode até falar sobre essa outra questão. Mas eu só queria mostrar para vocês a falta de compromisso com o que está escrito. Você não precisa de Bíblia. Bíblia não interessa. Basta que você, então, acredite que Gedeuti ele é um iluminado, uma pessoa que tem uma revelação exclusiva de Deus e ele vai te dizer aquilo que Deus quer. Ele é o enviado de Deus para te falar o que Deus quer. Não é a Bíblia que vai te falar o que Deus quis dizer. É Gedeuti que vai te dizer o que Deus quis dizer. Entenderam a diferença? Vamos ouvir um pouquinho mais? Vamos mais um texto, mais um trechinho. O mistério, o evangelho é mistério. É por isso que nós estamos aqui mostrando. Então, o mistério da salvação, o mistério da graça, o mistério dos dons espirituais,
o mistério da oração, o mistério do louvor, o mistério dos encontros de Jesus com os seus discípulos, os mistérios das parábolas, os mistérios das curas, todos os mistérios, dos discursos, das mensagens e principalmente o da ressurreição. O mistério da ressurreição. Bom, então ele diz o seguinte: evangelhos são os mistérios. Que mistérios, entendeu? Mistério é outra coisa. Novamente, ele vai dizer o seguinte: esquece a Bíblia. Evangelho é aquilo que eu disser para vocês que é evangelho. Então ele diz que evangelhos são os mistérios. São coisas que nós temos um vídeo sobre isso. Vou mostrar para vocês, se você quiser conferir. Então este vídeo, ó, Mistérios na Bíblia, nova heresia da Igreja Maranata. Então, mais uma vez, nós temos aqui tem as explicações, eu mostro todos os textos que falam de mistério. Então, agora, Gedeuti ele vem dizer o seguinte: olha, o evangelho é o mistério da salvação. Não tem mistério nenhum, está tudo revelado, consta na palavra de Deus. O que é? Fala o mistério da graça, está lá escrito que é a graça, a salvação pela graça, não pelas obras, mas pela graça. E no final ele diz, e principalmente o mistério da ressurreição. A mensagem da ressurreição, ela não é mistério nenhum porque está revelado. Paulo escreveu, falou sobre isso e ele dá ênfase a isso lá em 1 Coríntios capítulo 15. É a mensagem da ressurreição. Então, vejam, agora, nem nisso a Maranata acerta, porque eles não têm compromisso com o que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia é só para você ler um texto e depois você diz o que você quiser. Então não interessa o que está escrito, interessa aquilo que ele disser que é uma revelação. Mas olha aqui, o que eu estou ouvindo aqui é outra Bíblia. Por quê? A revelação. Vamos então entender que nós estamos nesse tempo de revelação. Não existe outra coisa. Antes era a palavra. Você crê na palavra? Creio. Você conserta a sua vida pela palavra. É a palavra mesmo. Agora não, agora é revelação. Por quê? Porque a letra perdeu o efeito. Os irmãos têm observado que não há uma preocupação na Igreja Cristã Maranata de fazer mensagens, pregações sobre salvação. Isso porque a doutrina é suficiente para encaminhar o entendimento das pessoas quanto ao projeto de salvação. A nossa destreza não está em conhecimento bíblico. A nossa destreza não está em chegarmos e dizer, eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse tantas vezes no ano. Nós não temos essa destreza. Isso aí é perda de tempo. Nós não temos essa destreza. Isso aí é perda de tempo. Gedeuti, ele vai falar de evangelho. Então, primeiramente, como eu mostrei para vocês, ele fala, evangelho é isso aqui, é aquilo que eu vou ensinar para vocês. E depois ele diz, evangelho são os mistérios. Os mistérios é o quê? É aquilo que eles vão dizer para vocês. Não é o que está escrito. Ok? Agora, mais um trechinho para eu passar para vocês. Vamos lá. Essa palavra que está aqui, que muitos querem na letra, e querem colocar carne nela, pode tirar. Ninguém vai impedir o entendimento para os servos de Deus que estão sendo preparados para esse momento e para o encontro com o noivo. É com o encontro com o noivo, o noivo. O noivo está em todo canto aí que ninguém está dando nem valor a isso. Mas o noivo, que a igreja entende, é outro, muito diferente. Não é aquele da carne que as pessoas que estão lá em determinados lugares para criticar aquilo que é a maior bênção, que é a revelação está na palavra de Deus. Sabe por quê? Que a mente carnal, doente, da religião, de religiosos, de um cristianismo que não tem mais valor nenhum, não está resolvendo coisa nenhuma. E é um mundo disperso, sem saber o que vai fazer, para onde vai, não entende Bíblia. Vem um diz uma doideira, vem outro diz outra bobagem, outro grita de lá, um monte de coisa e as igrejas se fechando. Bom, agora é muito interessante. Vejam só, Gedeuti ele vai atacar as demais denominações religiosas. Como eu já falei, só ele tem uma mensagem, ele é exclusivista, só a igreja dele salva, só eles têm a mensagem verdadeira.
O evangelho é o que eles dizem que é evangelho, porque é revelação. Então ele vai dizer o seguinte, que o que as pessoas estão fazendo aí, ou seja, o que as demais igrejas estão fazendo é carne, é colocar carne. Eles não têm revelação, eles têm letra, eles têm carne, ou seja, eles querem fazer da Bíblia aquilo que eles querem. É exatamente o que ele faz. Ele acusa as demais igrejas de fazer exatamente o que ele faz. Ele pega a Bíblia e faz da Bíblia o que ele quer. Ele simplesmente despreza o que está escrito e ele traz a revelação. Então ele diz, olha, a igreja não está preocupada com a vinda do noivo, as pessoas não estão preocupadas. Agora, depois que Gedeuti, né, diz tudo isso sobre tudo aquilo que não é a Maranata, vejam só o que ele diz. Vejam só. É essa situação. Quando estamos falando isso, nós não estamos fazendo acusação nenhuma. Nós estamos dizendo simplesmente de que a riqueza está à disposição, mas é pelo Espírito Santo. Entenderam? Então, depois de falar tudo isso do cristianismo, de tudo isso, eles não estão fazendo acusação nenhuma. Irmãos, é uma pessoa, é o seguinte, isso é o quê? Uma esquizofrenia? Deve ser, né? Acabou de desmerecer, de falar mal, de atacar, de dizer que nada presta, eles não estão fazendo acusação nenhuma. Aí ele diz o seguinte, nós estamos simplesmente dizendo que a riqueza está à disposição. Onde? Onde que a riqueza está à disposição? Na Maranata. Entenderam? Nada presta, não estão fazendo acusação nenhuma, mas a riqueza está à disposição pela revelação do Espírito Santo, que onde está? Na Maranata. Então, irmãos, só quem entende de Bíblia é Gedeuti. Só quem tem a revelação é Gedeuti. Só quem conhece a verdade é Gedeuti. Só quem tem uma palavra que vai salvar o homem nesta última hora, que está tudo perdido e tudo desandando, é Gedeuti. Seita. Irmãos, consulte qualquer manual, até na internet você vai encontrar. Características de uma seita, está aqui. Esta é a principal característica. Só nós temos a verdade, só nós temos a revelação, só nós conhecemos o caminho. Você não pode ser salvo se você não estiver aqui. Tudo que estiver fora daqui não presta, não vale nada, você vai para o inferno, você vai cair, é tudo carne. Irmãos, seita, não tenha dúvida sobre isso. Mas as características estão todas aí, e não sou eu quem estabeleceu as características, foram os estudiosos da religião. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, então, vamos ver o que é o Evangelho. O Evangelho, primeira coisa, não é ativismo religioso, tá certo? Evangelho não é você ficar cumprindo com o que a igreja cria como coisas para você fazer ou coisas para você não fazer. Isso não é o Evangelho, tá bom? Então, Evangelho não é você ficar cumprindo as orientações da madrugada. Você tem que vir aqui na igreja fazer uma oração de 15 minutos todos os dias pela madrugada. Isso não é evangelho, tá certo? Não é. Você tem que fazer um jejum de 0 às 9 todo domingo de manhã, né? Que aí sim você vai estar agradando a Deus. Isso não é evangelho, tá bom? Então ficar fazendo esses jejuns orientados. Agora é a semana de evangelização tal, você tem que fazer um jejum tal. Isso não é evangelho. Tá bom? Entenda. Você vai, na medida que eu for falando, você vai entendendo cada vez melhor. Então, evangelho não é ficar atendendo convocação de igreja. Você tem que vir aqui, você tem que limpar a igreja, você tem que fazer a visita para as pessoas, né, do seu grupo de assistência. Você tem que frequentar o seminário, você tem que participar da EBD, mandando respostinhas lá, que o pastor fica lá forçando você para poder ficar adivinhando aquilo que está na cabeça de Gedeuti. Evangelho não é ser voluntário naquilo que a igreja está querendo realizar com a sua força de trabalho. Isso não é evangelho. Evangelho não é deixar de ler algum livro que seja cristão, não é evangelho. Não é deixar de ouvir ou de conversar com alguém que é um ex-membro da Igreja Maranata, isso não é evangelho. Eles estão dizendo para vocês, faça isso e não faça isso. Então, nada disso é evangelho. Evangelho, irmãos, não é servir a um culto que foi estabelecido, foi criado e muitas vezes, eu posso dizer, ele foi inventado pelo sistema religioso. Então, servir ao culto não é servir a Deus. Servir ao culto não é praticar o evangelho. Tá certo? Então, até porque você não vai encontrar este culto na Bíblia. Mas vejam só. Então, como é que você fica servindo ao culto pensando que está servindo a Deus? Servindo ao culto pensando que está, então, praticando o evangelho de Jesus? Você
evangeliza para poder, olha, qual é a sua evangelização? Venha na minha igreja, venha ouvir aqui na minha igreja, venha participar de um culto. Isso não é, evangelizar, isso aí é você levar para agregar uma pessoa ao culto da sua igreja, ao sistema da sua igreja e fazer com que ela se filie à sua igreja. Mas evangelho não é isso, mostro para você já já, tá certo? Então, evangelho não é você participar das reuniões da igreja. Não. Então você tem que participar de todos os cultos. Ah, então tá, estou fazendo a vontade de Deus, participando de todo culto. Não, isso não é evangelho. Ah, participar da reunião de oração? Não é evangelho. Participar da reunião para poder ensaiar louvor? Não é evangelho. Para ensaiar instrumento também não é evangelho. Para poder fazer a minha reunião aqui dos obreiros, fazer a reunião das professoras, para fazer a reunião das senhoras, para fazer a reunião dos pastores, isso não é evangelho. Isso é ativismo. Isso é o que a igreja criou para que você esteja envolvido com o sistema, mas não é o evangelho. Não é, tá bom? Isso é o sistema, cria isso aí e envolve as pessoas, tá bom? Então, evangelho não é abrir igreja, não é fechar igreja. Evangelho não é fazer pré-culto, reuniãozinha antes do culto. Não é para produzir dons espirituais, para poder realmente pescar pessoas. Não é tocar instrumento, não é cantar, não é cuidar de criança, não é ficar à porta, não é trazer uma mensagem durante um culto, né, para falar de uma salvação e para falar de um arrebatamento e não pregar o que é o evangelho. Tudo isso que eu estou falando até agora para vocês é ativismo religioso. Isso não é o evangelho. O evangelho, irmãos, eu vou deixar claro para vocês aqui uma coisa, que é o que eu vou tratar neste vídeo. O evangelho, eles são as boas novas da salvação em Jesus pela graça, né? Então agora pela graça, agora não é por autossacrifício, agora Jesus, ele se entregou com o sacrifício para o seu perdão. Enfim, isso todo crente em Jesus sabe. Então nós temos a obra que Jesus realizou, a vida, a obra que ele realizou, o sacrifício que ele fez, e ele veio para anunciar o evangelho da graça, que é o evangelho do arrependimento para a salvação. Então, Jesus, ele vem e ele vai estabelecer a salvação agora pela graça, por meio do seu sacrifício, mas ele também vai trazer uma mensagem para que seja um guia para que nós estejamos andando para Deus. Ou seja, preste atenção porque é muito simples. Você não precisa morrer. Jesus morreu no seu lugar, tá bom? Morreu no seu lugar. Então, para chegar a Deus, você tem perdão dos seus pecados, apenas invocando o sacrifício de Jesus. Você tem perdão dos pecados por meio de Jesus e é salvo de graça. Agora, quais são os pecados? Aí Jesus vai dizer o que é pecado por meio da sua mensagem. Aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer. Então, eu vou me arrepender de que pecados? Para que Jesus, então, para invocar o sacrifício de Jesus para a salvação. Daquilo que Jesus falou que é pecado. Entenderam? Então, evangelho é aquilo que Jesus fez para te salvar, mas a mensagem que Jesus trouxe para que você aprume, acerte a sua vida e ande, né, se livrando daquilo que não agrada a Deus. Então, é observar o que é pecado e, se você está praticando, se arrepender, confessar, pedir perdão e não fazer mais aquilo. Entenderam? Isso é o evangelho. Você já entendeu que Jesus veio para te salvar? Entendeu? Você já entendeu que ele morreu no seu lugar? Entendeu? Agora, ele morreu no seu lugar para perdoar os seus pecados. E o que Jesus entende que é pecado? É isso que deve ser anunciado. Primeiro, anuncia que Jesus é o Salvador. Muito bom. Mas em seguida, a sua responsabilidade como cristão, como aquele que quer anunciar o evangelho, é mostrar ao mundo o que Jesus considera certo e o que Jesus considera errado e mais, observar os exemplos de Jesus. Vamos então ver se a Igreja Cristã Maranata, ela prega o evangelho? Ouvir o que Jesus falou, olhar para os exemplos que ele nos deixou e praticar, tá bom? Isso é o evangelho. E onde é que está o evangelho? O evangelho, ele está, por exemplo,
no Sermão do Monte. Querem ver? Bem-aventurados que choram, né? Ou aqueles que sofrem, né? Aqui nessa condição terrena. Porque não nos foi prometido nenhum conforto extraordinário. Foi nos oferecido vida. É isso que Jesus trouxe, vida. E vida em abundância, vida eterna, que é a própria vida, não é a quantidade de coisas que nós temos em vida. Então, quando Jesus, eu vim para que vocês tenham vida, vida é uma vida que não se limita à nossa existência terrena. Ela é abundante porque ela vamos dizer assim, ela transborda para uma outra vida que é a vida eterna. É uma vida contínua. Ela é abundante. Se ela é abundante é porque ela não acaba. Ela não é finita. Entenderam? Então, quando Jesus fala de vida em abundância, né, ele não está dizendo vida em abundância de bens. Ele está dizendo que a vida é abundante, seria abundante. Então, Jesus vai falar, então, olha só, de humildade e de mansidão. Você já viu alguma mensagem aí da Escola Bíblica da Maranata falando sobre humildade, falando sobre mansidão, falando sobre o que é ser contrário à soberba? Dizendo que você não pode ser soberbo, que você não pode ter presunção de ser melhor do que os outros, de ter o que os outros não têm, dizendo que você não pode ser arrogante ou menosprezar os outros. Você já ouviu alguma mensagem de escola bíblica? Não? Então você não ouviu o Evangelho na Maranata, né? Aí depois ele diz, olha, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, é o anseio para ver o resultado. Se a sua obra for boa, né, for de acordo com a vontade de Deus, é justo que você receba, né, a aprovação de Deus. E se as suas obras são más, são em desacordo com a lei e com a vontade de Deus, é justo que você receba a desaprovação de Deus. Você já ouviu em algum culto da Igreja Maranata ensinando sobre essa questão da sede de justiça? Por exemplo, o seu comportamento, né? Então tá, se você tem um comportamento que foi mal, se você inclusive infringiu as leis dos homens, é justo que você não seja punido? É justo que você não reconheça o pecado? É justo que você não peça perdão? É justo que você saia impune? Então, a questão é, sede de justiça, você já viu a Igreja Cristã Maranata falar sobre isso? Ou será que se eles fossem falar sobre isso, simplesmente, olha, é justo que você tenha participado de vamos dizer assim, de um conjunto de ações, de alguma forma, você participou de algum conjunto de ações que é contrário às leis dos homens. Então, os juízes desta terra, né, os promotores de justiça, a polícia tentou apurar e você ficou fazendo de tudo para escapar da justiça, para que o seu processo não fosse julgado. Então, isso é justo, é você não receber o resultado da sua ação, seja boa ou seja mal. Você tem sede de justiça, né? Ou você tem vontade de escapar da justiça, né? Então vejam, você já ouviu a Maranata, Gedeuti pregando sobre fome e sede de justiça? Não, né? Então você nunca ouviu o evangelho da parte de Gedeuti e nem na Maranata. Você já ouviu uma mensagem, bem-aventurados são os misericordiosos. Você já ouviu na Maranata uma mensagem que fala sobre ser misericordioso? Estender a mão para aqueles que não têm nada. Todas as pessoas contribuem com seus dízimos e ofertas para a igreja. Aí a igreja enche o cofre de dinheiro. E quando uma pessoa precisa de um socorro, de um remédio, de um atendimento, de uma cirurgia, e a igreja diz, não, vocês que se virem aí, façam uma vaquinha. Então, isso é exercício de misericórdia? Ou, irmãos, aí fica a critério de vocês, tá certo? O que é ser misericordioso? É ter um cofre cheio de dinheiro e ver pessoas passando necessidade e negando-se a usar o dinheiro que você tirou das próprias pessoas que estão precisando? Então, se você acha que isso é ser misericordioso, não tem problema. Mas agora, pense, você já ouviu na Maranata alguma mensagem falando que as pessoas têm que ser misericordiosas e dando o exemplo do que é ser misericordioso? Na Igreja Maranata, você viu alguma mensagem de escola bíblica sobre isso? Não? Você nunca ouviu o Evangelho na Maranata, ok?
Bom, aí depois ele diz, bem-aventurados aqueles que são limpos ou aqueles que são puros de coração, aqueles que não têm perversão. Existem vários tipos de perversão, perversão sexual, perversão moral, tá certo? Quem rouba, quem desvia dinheiro de dízimos, quem procura esconder o seu pecado, quem procura não deixar que as pessoas saibam o que aconteceu, pede segredo de justiça. Isso não é uma coisa de um coração limpo, que não deve nada, que não tem nada a temer. Né? É uma coisa assim, olha, tem alguma coisa que ficou escondida, então porque não está pura. As coisas puras, elas podem ser expostas. Então vejam só, quando alguém pede segredo de justiça num processo, porque tem alguma coisa que não quer que os outros vejam. E se não quer que os outros vejam, por quê? Porque é limpo? Ou porque não é limpo? Você já escutou a Igreja Maranata em alguma escola bíblica falando sobre pureza, coração puro, limpo? Né? Sobre estar na luz, deixar as coisas visíveis, né? Porque é o seguinte, às vezes você vê o contrário, você vê eles apontando defeito em todo mundo. Porque a igreja, porque o caído, porque o anátema, porque o que saiu, porque aquele que fala da obra e tal. Você vê eles enxergando muita sujeira nos outros. Mas você já viu eles abrindo as coisas deles para poder mostrar como eles são limpos? Você já viu eles abrindo a contabilidade? Olha como a nossa contabilidade é limpa. Olha, tudo que está aqui está claro, é visível. Como é tudo certo, por que eu vou esconder? Se tudo é justo, se tudo é bom, se tudo é verdadeiro, se não tem maldade, se não tem nenhuma desonestidade, por que eu esconderia? Entenderam, irmãos? Então, Jesus falou, bem-aventurados os limpos e os puros de coração. Né? Esses verão a Deus. Você já escutou uma mensagem assim? Numa escola bíblica da Igreja Maranata? Não? Maranata não pregou o evangelho para você. Bom, bem-aventurados os pacificadores. Então tá certo. Pacificador. Quem é um pacificador? O pacificador é aquele que fala do perdão de Deus para aqueles que se arrependem dos pecados. Mas eu preciso dar um exemplo. Eu fui acusado de um pecado, de mentira, por exemplo. Eu pedi perdão? Não, eu não peço perdão porque eu sou orgulhoso, eu sou arrogante, eu sou soberbo. Então, por exemplo, eu falei... vou dar um exemplo aqui, entendeu? O pacificador é aquele que promove a paz do homem com Deus. Como é que você anula esta rebelião do homem com Deus? Pelo arrependimento, pela confissão dos pecados e pelo perdão. Tá certo? Então, se você está levando pessoas ao arrependimento, levando pessoas à confissão dos seus pecados, levando pessoas ao pedido de perdão, né? E a pedir perdão aos homens e a Deus, você está fazendo isso, você está levando as pessoas a entenderem o que é o perdão e a praticarem o perdão, né? E a confessar os seus pecados. Você está fazendo isso? Então, você está sendo um promotor da paz do homem com Deus. Porque na medida que o homem ele reconhece o seu pecado, na medida que ele confessa, na medida que ele se arrepende, na medida que ele pede perdão e restitui aquelas pessoas que ele ofendeu, você ajudou alguém a estabelecer a paz dele com Deus. Acabou a rebelião contra Deus. Agora ele está de acordo com a vontade de Deus. Agora me diga uma coisa, meu irmão e minha irmã, você já viu o Gedeuti trazendo alguma mensagem sobre essa questão, fazendo com que as pessoas entendam que se eles erraram, eles devem se arrepender, que eles devem confessar, e até dar um exemplo? Diz, por exemplo, Maranata, né? Nós outro dia nós falamos que o canal da Maranata caiu porque houve um problema técnico. Isso era mentira. Era mentira, não foi por problema técnico. Caiu porque eles violaram as regras do YouTube, tá certo? E o canal caiu. Aí eles mentiram. Eles se arrependeram? Alguém pediu perdão? Alguém mostrou arrependimento? Alguém confessou o pecado? Não. Aí o que aconteceu? Logo em seguida, o canal voltou porque eles entraram na justiça. Aí eles disseram, o YouTube reconheceu o erro deles. Isso é verdade? Não, isso é mentira. Então tá, alguém se arrependeu da mentira? Alguém veio a público e disse, olha, realmente nós mentimos, não devíamos fazer isso. O nosso ensino é a verdade. Alguém fez isso? Por exemplo, depois, outro dia, Gedeuti falou, olha, 30 mil pessoas entraram na igreja agora nas últimas semanas. E ele disse isso e nós até questionamos, isso é verdade? Não, isso não é verdade. Ele não foi capaz de mostrar que é verdade. Mas ele se arrependeu de ter mentido? Não se arrependeu de ter mentido.
o pastor Amadeu chegou e falou, olha, nós temos um vídeo aqui que foi visto por mais de 1 bilhão de pessoas. E nós questionamos, isso não pode ser verdade, né? Porque é difícil você ver um vídeo com uma quantidade de views desse, né? Então, ele nunca se manifestou sobre isso. Então, isso eu não tenho nem dúvidas de dizer que isso foi uma mentira, né? Porque, até porque eles já foram tão instados a responder, até mostrar, entendeu? Mostra aí que vídeo foi esse, mostra aí essas visualizações, esse 1 bilhão aí. Bom, então é uma mentira. Alguém se arrependeu? Alguém pediu perdão? Alguém confessou? Não, né? Então tá. Agora pense, qual foi a escola bíblica que você assistiu de Gedeuti ensinando sobre o perdão, sobre arrependimento, sobre confissão de pecados e também dando exemplos? Não, você não escutou? Nem Gedeuti, nem ninguém falando isso na Maranata, fazendo um seminário, um culto só para falar sobre isso, que é muito importante. Você nunca ouviu o evangelho na Igreja Maranata. Bom, então tá, aí ele diz o seguinte, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, né? A perseguição é aquela coisa que é contínua, continuamente, por causa da justiça. Você não é perseguido pela justiça, você pode ser perseguido por causa da justiça. Você quer fazer o que é certo, você quer falar a verdade. Você quer que o seu processo seja julgado para você mostrar que é inocente. Você quer que a justiça seja revelada. Então, é diferente quando você não quer. Você quer pagar advogados para poder enrolar um processo para ele prescrever. Então, você está fugindo do julgamento. O processo não foi julgado. Por quê? Porque prescreveu. Porque em vez de você tratar da questão do fato que aconteceu, olha, o dinheiro foi desviado ou não foi? Aí você diz, olha, mas a prova não podia ter sido essa. Não podia ser uma escuta telefônica, ela não está autorizada. Então eles ficam questionando se... E eles foram enrolando com isso, levaram até no STJ. Essa prova, ela podia ser usada ou não podia ser usada? Mas a questão era a seguinte, olha, você não fez nada de errado, então não se preocupe com esse tipo de prova. Foi, né? Ela é verdadeira? Realmente a escuta foi? Ela é aquilo mesmo? É. Então se defenda, diga ali o que você fez, por que você falou aquilo, se defenda e deixe que o juiz julgue, então, se aquilo está certo ou está errado. Não, mas aí ficaram com esse negócio processual até o processo prescrever. Então, pessoas que estão fugindo da justiça. Então, bem-aventurados aqueles que têm, no caso aqui, aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Então, não é aqueles que são perseguidos pela justiça. Eu defendo a justiça e as pessoas estão me perseguindo porque eles não querem a justiça de Deus. Entenderam a diferença? Então, é a polícia, você roubou e a polícia está no seu encalço, então você não está sendo perseguido por causa da justiça do evangelho. Você está sendo perseguido por causa das suas más obras. É diferente. Tá bom? Então não confunda as coisas. Agora, você já escutou em alguma escola bíblica eles explicando essas questões, até abrindo um pouquinho mais, o que é ser perseguido por causa da justiça, tal? Já viu uma escola bíblica tratando sobre isso? Ou eles estão lá, olha, porque as éguas dos carros de Faraó, porque os dentes, porque é o noivo, porque a noiva, tal. Mas o caráter, aquilo que Jesus ensinou, você já escutou eles dizendo, não, Jesus ensinou e nós temos que ser assim. Nós temos que fazer isso que Jesus ensinou aqui. Eles estão apresentando o que Jesus ensinou ali no Sermão do Monte ou não? Se não, meu irmão, a Igreja Maranata nunca pregou o evangelho para você. Tá bom? Inclusive ele diz assim, tem pessoas que são caluniadas, né, por causa da justiça, as pessoas mentindo contra vós, tá lá, né, em Mateus capítulo 5, bem no finalzinho. Então vejam só, essas coisas que muitas vezes nós sofremos exatamente porque nós somos caluniados, sim, né? As pessoas dizem sobre nós aquilo que nós não somos e aquilo que nós não fizemos. Por quê? Porque nós estamos olhando para aqueles que fizeram. Olha, realmente aconteceu isso aqui, foi uma mentira. Aí ele, além de não reconhecer a mentira, ele ainda diz que você é o mentiroso. Então isso está certo, irmãos? Então, onde é que está o evangelho nisso? De alguém que faz isso e de alguém que não traz o ensino. Olha, vamos fazer o que é certo? Entenderam? É isso que eu queria trazer para vocês aqui, tá bom? Então, olha só, no capítulo 5 ainda vai dizer assim, olha, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. O sal da terra aqui, nesse contexto, não é aquilo que conserva, é aquilo que dá sabor.
Entendeu? Então, por isso ele diz, olha, se o sal perder o sabor, para nada vai prestar, não vai aproveitar. Então, não tem nada a ver com conservar aqui. Aqui tem a ver com o sal dar sabor. Você tem que ser aquela coisa que torna o mundo melhor com as suas ações, com a verdade, com a justiça, com a honestidade, praticando as palavras de Jesus, sendo luz para o mundo. E você vê, irmãos, pessoas que querem andar nas trevas, fakes, né? Pessoas, inclusive, acho que eu não sei se é o Joaquim somente. O Joaquim, ele está sendo processado por um pastor porque ele tirou uma conversa de um ambiente privado, porque tinha alguém lá escondido no grupo, disfarçado. Ou seja, um fake, uma pessoa nas trevas ali escondido para poder pegar uma conversa privada e levar para processar. Parece que aconteceu a mesma coisa com o Júnior Magalhães. Ele faz ele tem uma publicação num grupo privado e alguém ali, um intruso ali, uma pessoa escondida, um fake. Irmãos, fake é trevas, gente escondido. Pessoa que não deve nada a ninguém, não tem nada a esconder e que está militando pela verdade, ele não precisa se esconder. Tá certo? Pessoa que quer a justiça, ele não precisa se esconder. Mas e se ele sofrer por conta dele estar atrás da justiça? Aí eles, feliz você que está sendo perseguido por causa do juízo. Então, nada justifica você ser um fake. Nada justifica você ser um anônimo. Tá certo? Não, mas é porque eu quero me proteger, porque senão eu vou ser perseguido, porque senão a minha família, nada justifica. Porque se tudo se voltar contra você, porque você está defendendo a verdade, então você olha para o Evangelho. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Isso seria um orgulho para você. Não, eu estou defendendo a verdade e por isso eu estou sendo perseguido. Entenderam? Então, você tem que ser luz. Luz. Andar na luz. Tá bom? A Maranata está pregando isso nas escolas bíblicas? Não, né? Então, Maranata não prega evangelho. Maranata não tem evangelho para pregar. Por isso eles ficam falando do cristianismo. Porque o cristianismo, em boa medida, está anunciando o evangelho. Mas a Maranata não. Revelação. Olha aqui, olha, a noiva, o noivo, Jesus lá no Velho. Descobrimos Jesus. E aí? Descobriu. Vai fazer o que ele manda fazer? Não, não vamos nem falar o que Jesus mandou fazer. Nós vamos ignorar o que Jesus falou. Então, de nada adianta você dizer que Jesus vai voltar ou ficar descobrindo Jesus no Velho Testamento. Não serve para nada. Irmão, preste atenção no que eu estou dizendo. Isso não serve para nada. É só uma religiosidade. É só uma reunião de pessoas em torno de uma denominação religiosa para servir a denominação religiosa e para fazer cultos e achar que está fazendo a vontade de Deus. Evangelho é outra coisa, tá bom? Evangelho, vamos ler, vamos continuar vendo o que é o Evangelho? Então, tá bom. Quando ele diz, você é sal, você é luz, aquilo, né, que vai dar sabor ao mundo, aquilo que vai trazer luz à verdade de Deus. Então ele diz assim, olha, as suas boas obras, né, que é o fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5, né, porque a fé sem obras, ela é morta. Então aquilo que você faz, tá certo? Aquilo que você faz é sem mancha e é sem esconder nada, tá bom? Porque mesmo se você errar, o fato de você se arrepender, de você confessar, de você pedir perdão, isso mostra que você é luz. Isso mostra que você é justo. Isso mostra que você tem Jesus no seu coração. Isso dá sabor. Mostra que você é diferente. Entenderam? Porque você pode errar, porque você é humano. Mas você, quando percebe que errou, você se arrepende. Você pede perdão e você, né, não pratica mais aquilo que é o erro. Tá certo? Então Jesus disse, olha, a sua justiça não pode ser igual a dos fariseus, aquela aparente. Olha, a roupa branca, tudo bem feitinho, aquele louvor perfeito, aquelas coisas são tudo aparência. Sua justiça não pode ser igual a dos fariseus, uma justiça de aparência, aquela igreja perfeita, né? Aquele culto perfeito, aquele irmão perfeito, né? Isso é aparência. Mas em casa maltrata a esposa, né? Maltrata os filhos, não é honesto, até na hora de fazer o imposto de renda ele não é honesto, no negócio dele ele não é honesto, emitir nota fria não é honesto, mentir não é honesto, entenderam, irmãos? Então não adianta nada você ter uma roupa, um terno, um paletó. A sua justiça ela tem que ser superior à dos fariseus. Os fariseus eles tinham uma aparência de santidade, por dentro eles eram podres. Jesus falou isso. Então Jesus diz, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, você não deve matar. Mas a nova ordem é o seguinte, você não deve nem se irar. Você não deve se voltar para o seu irmão com ira, tá certo?
Uma coisa é eu dizer para você, olha, irmão, isso aí que vocês estão pregando, que vocês estão seguindo, não é o evangelho. Isso não é uma expressão de ódio, isso é uma expressão de amor. Por quê? Porque você pode despertar e dizer, não, opa, quero viver o evangelho. Agora, quando a gente faz isso e você se volta para nós para xingar, né, para poder dizer, olha, vai cuidar da sua vida, você não tem nada com a gente, deixa a gente aqui em paz, roubando ou apoiando quem está roubando, você não tem nada com isso, as pessoas costumam dizer, até você é um frustrado, você está ressentido, aí ela se volta e nos ataca como pessoa. Isso é ódio, irmãos, isso é ódio. Então, e você está aprendendo sobre não exercitar o ódio na Igreja Maranata? Ou será que lá eles estão dizendo, caído, fariseu, é pecador, amalequita? É isso que você está aprendendo? Eles estão ensinando para você olhar para os outros que saíram e odiar os que saíram, a não se juntar, a dizer que eles não prestam. Irmãos, isso é ódio, isso é disseminação do ódio. Tá bom? Então, quando ele diz aqui, Jesus falou, olha, você não pode matar. Lá em 1 João, no capítulo 3, até no verso 15, diz o seguinte, olha, aquele que não ama o seu irmão, aquele que odeia o seu irmão, ele é um assassino. Então vejam, irmãos, você fazer isso, você é um assassino. Jesus falou assim, não é só matar fisicamente, não. Se você odeia, se você está se voltando contra quem está tentando te alertar, e você está ali, entendeu, desejando o mal dessa pessoa ainda, né, perseguindo, processando. Eu tenho 18 processos, eu e a Roseli. Nós estamos sendo processados. Por conta de quê? Porque nós estamos falando a verdade para você. Porque nós estamos tentando te alertar. E não vamos recuar, porque a verdade ela tem que ser dita. Não é verdade? Então, vejam, não matarás, não vai odiar. Entendeu, irmãos? Então evite. Você está aprendendo isso na escola bíblica? Então, olha só, o que mais que diz aqui? Fala lá, e ainda nós estamos em Mateus 5, ele diz o seguinte, que você, se você for apresentar uma oferta no altar, ali o altar era o altar do sacrifício, então ele está falando sobre a questão do perdão, tá certo? O altar é do sacrifício, era o lugar onde o cordeiro, ou uma oferta de manjar era entregue, ou um cordeiro era imolado, porque a pessoa ela estava arrependida e ela queria perdão dos seus pecados. Então, você vai lá para poder realmente se apresentar a Deus, dizer que precisa de perdão, que você está arrependido. Você vai ao altar, onde é o lugar do sacrifício. E aí Deus diz assim, olha, mas se você for ao altar, se você já chegar a Deus precisando de perdão, perceba primeiro se você não tem um monte de gente que tem muitas coisas contra você. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão antes de você vir aqui. Olha, você nem pediu perdão a ele ainda e você agora quer pedir perdão. Você prejudicou, você desonrou, você caluniou, você difamou, você maltratou, você xingou, você desprezou, você roubou, você mentiu, você fez um monte de coisa errada contra o seu próximo, contra o seu irmão. E ele tem contra você um monte de coisas. Ele está dizendo assim, olha, eu tenho 18 processos, eu estou tendo muito prejuízo, né? Que a Igreja Maranata está me processando, eu estou tendo muito prejuízo. Aí ele diz assim, olha, você aqui quer falar de perdão, quer falar de amor, quer falar... mas e o outro lá que você prejudicou? Você não vai lá para consertar isso, não? Vai lá primeiro. Não, antes de você vir falar de perdão, você vai lá primeiro e se acerta com o seu irmão que tem muita coisa contra você. E é coisa justa, tá, irmãos? Não é a pessoa que tem alguma coisa injusta contra você, não. É uma coisa justa. Tanto é que ele está dizendo, olha, o irmão tem sim alguma coisa contra você e você tem que ir lá para se acertar com ele porque ele está certo. Entendeu? Você está errado. Então, isso é justo. Então, você já ouviu a Maranata, o Gedeuti, numa escola bíblica, ensinar essas questões sobre perdão, sobre reconciliação, né? Sobre não trazer esta oferta, né? Esse pedido de reconciliação diante de Deus antes de você tentar realmente a reconciliação com seus irmãos? Você já ouviu isso na escola bíblica? Não? Irmãos, nunca pregaram o evangelho de Jesus para vocês aí na Maranata. Eu sinto dizer isso. Tá bom? Então tá. Aí Jesus vem e fala sobre adultério. Aí ele diz assim, olha, você viu o que os antigos disseram, né? Que você não podia adulterar? Eu vou mais além, eu vou dizer, aquele que olhar, aquele que mirar uma mulher, né? Aquele que olhar assim, aquela, né? E eu vou cobiçar aquela mulher.
né? Então, quando você faz isso, não é, irmãos, até preste atenção numa coisa. A religião, ela muitas vezes nesse sistema religioso aí que é hipócrita, ele fica trazendo umas coisas que é só para poder criar regra para você, tá bom? Então, a questão aqui não é admirar. Olhou e olha que moça, que mulher bonita. Olhos bonitos, cabelos bonitos, um rosto bonito, né? Um corpo bonito, né? Uma voz bonita. Não é admirar. Não é isso que é pecado, não é isso que é adultério. Ele está dizendo assim, aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura, é a cobiça, é aquele que está planejando, olha, como é que eu vou acessá-la, como é que eu vou fazer lá, dar a minha cantada, como é que eu vou abrir uma portinha aqui para eu poder, né, levar esta mulher para a prática do adultério. Então Jesus fala o seguinte, que quando você está planejando o adultério, você já adulterou. Entendeu? Então não tem nada a ver de olhar e de admirar, não. Então, por exemplo, outro dia eu fui levar a Ruth com a Rebeca um showzinho que tem aqui, esses negócios de um musical, né? Um musical infantil. Então eu fui levar ela num clube, um clube muito bom aqui em Brasília. Acho que é Royal Tulip, né, o nome. Aí eu fui lá e quando eu chego lá, aí tinha uma Lamborghini lá, uma Lamborghini. Aí eu olhei, que carro lindo, que coisa maravilhosa. Aí você dá aquela olhadinha, nossa, que coisa, que espetáculo de carro. Você se puxa vida, que coisa. Agora, aí você me pergunta, mas e aí, você achou lindo o carro, mas você né, ficou planejando em como roubar aquele carro, né? Não, como é que eu faço para roubar esse carro aqui? Será que vai ter um jeito aqui, tal? Ou você planejou, não, deixa eu ver como é que eu faço para comprar esse carro aqui. Agora minha vida vai ser perseguir para ter esse carro para mim. Não, irmãos, eu só achei bonito o carro, entendeu? Eu nem quero ter um carro daquele, nem me serve um carro daquele. Jamais compraria um carro daquele. Mas então é o que eu estou dizendo, veja, entenda aqui a diferença. Jesus não estava falando que você não possa admirar, até porque tem tantos textos bíblicos que falam da mulher que é formosa. Como que ele está dizendo que a mulher é formosa? Porque observou que a forma dela é bonita. É o rosto bonito, é o cabelo bonito, é o corpo bonito, né? É o jeito meigo de ser, sei lá, entendeu? Achou a forma dela. E isso não é pecado. Entenderam, irmãos? Aí as pessoas ficam colocando pecado onde não existe pecado, tá certo? Mas vejam bem, então, isso já foi tratado na Igreja Maranata? Alguém já enfrentou essas coisas? Por mais que você possa... Oh, meu Deus, falou que, né, o homem que olhou para uma mulher, então ele não adulterou? Não adulterou, irmãos, mas alguém tem que falar isso, né? Os religiosos, aqueles fariseusãos, eles não vão aceitar isso. Né? Porque eles querem pôr regra em vocês, eles querem te punir de todas as formas, eles querem fazer com que você pense que salvação é você ficar obedecendo às regras e o entendimento que eles têm, que eles apresentaram ali, né, com a cartilha deles de pecados, né? Então, irmãos, não é isso, tá bom? Mas tudo bem que você entenda diferente, que a Maranata entenda diferente, mas alguém já veio numa escola bíblica, vamos falar sobre isso, vamos meditar, vamos refletir, vamos ver o que é mais... o que é um melhor entendimento sobre isso? Alguém já fez isso numa escola bíblica? Não? Isso é a palavra de Jesus, irmãos. Ninguém pregou o evangelho para você. Tá certo? Então, por exemplo, quando ele diz assim, ó, se o teu olho te faz pecar, né? Acho que é isso mesmo. Se o teu olho te faz pecar, o olho é aquilo que eu falei, você mirou, né? Então, aquilo que você está mirando, aquilo que você está pretendendo, aquilo que você está cobiçando. Não é uma questão simplesmente de entrar luz e de trazer a imagem. O olhar é aquilo, mirou, né? É aquilo que eu quero, é cobiçar. Então, se você está cobiçando, né, pelos seus olhos, aquilo que não é seu, né? Não cobiçarás. Então, vejam só, se você está cobiçando, né, o teu olho está te fazendo pecar, né? Você está cobiçando o que não é seu, que não pode ser seu. Às vezes pode ser a mulher do próximo, pode ser o bem do próximo, pode ser o emprego do próximo, pode ser alguma coisa que você quer, não justamente, mas você mirou e quer tomar aquilo que não te pertence. Isso é cobiça. Então isso é errado. É melhor você ter um olho só o olho que for bom, do que você tentar entrar na eternidade com uma vida cheia de cobiça. Então é melhor você cortar na sua carne, você dizer assim, não posso fazer isso, é domínio próprio,
entendeu? Vou me arrepender, vou confessar, alguma coisa assim, né? Vou me expor, mas eu não vou mais fazer isso. Entenderam, irmãos? Alguém já tratou sobre isso numa escola bíblica com vocês? Né? Mesmo que não seja o meu entendimento, mas com outro entendimento, mas alguém já enfrentou essa questão numa escola bíblica com vocês? A mão, olha, se a tua mão direita te faz pecar, né? Aí que acontece? É melhor você cortar, você entrar com uma mão só na eternidade. Então, são as suas obras. São as suas obras, é aquilo que você está fazendo, né? É a vida desonesta, né? São aquilo que você faz que não poderia fazer, tá certo? Então, alguém já enfrentou essa questão? Alguém já tratou sobre isso numa escola bíblica com vocês? Não? Não estão pregando o evangelho para vocês, irmãos. Então, vejam só. Aí, depois Jesus vem e fala do divórcio. Ah, mas é muito complicado essa questão do divórcio. Cada um tem um entendimento diferente. Porque, né, tem a questão do divórcio que é proibido, tem a exceção do divórcio, tem aquilo que então vai trazer para vocês aquilo que é uma noção de ser misericordioso ou uma mutilação perpétua sobre a vida de uma pessoa. Eu não sei qual é o entendimento que as pessoas, mas alguém já resolveu enfrentar esta questão com vocês, igreja? Ou alguém fica criando normas lá dizendo só punindo os outros, pune, só punindo as pessoas. Ninguém enfrentou essa questão, vamos trazer um ensino sobre isso, vamos enfrentar essa questão, né? Quando que pode, quando que não pode, quando que é devido, quando que não é devido, quando é aceitável, quando não é aceitável, quando é uma coisa que realmente vai ser misericordioso ou quando vai ser uma coisa cruel, entenderam, irmãos? Quais são as consequências? Alguém já enfrentou essa questão? Numa escola bíblica, num seminário? Não, né? Irmãos, não estão pregando o evangelho para vocês. Eu sinto dizer isso. Aí vem depois a questão dos juramentos. Olha só, ele diz assim, vocês podem... vocês ouviram, né, que os antigos, eles faziam lá os seus juramentos, né, tal. E Jesus falou assim, olha, o certo é o seguinte, você não vai fazer juramento nenhum. Porque o juramento tanto é fazer um voto, um juramento. Então, Jesus falou assim, olha, não faça isso. Não faça isso, né? Ele só, sim, não, não. Por quê? Porque na questão do juramento tem também uma outra questão que é exatamente o seguinte, eu juro por Deus que não fui eu. Não, você está na luz, você é luz. Diga, não fui eu. Você não precisa jurar, você não precisa se comprometer, você não precisa fazer nenhum tipo de promessa, nenhum tipo de compromisso, né? Trazer Deus para poder ser sua testemunha, não. Diga a verdade. Jesus falou, seja o teu falar sim, sim. Não, não. Ou seja, Jesus está falando, olha, seja verdadeiro. Que não precise, olha, eu preciso de que alguma testemunha confirma. Fale a verdade. Ah, vão acreditar, não vão acreditar, não interessa. Fale a verdade, ponto final. É assim que tem que ser o crente. Ele fala a verdade. Acabou. Alguém está tratando sobre isso com vocês? Não, ou ficam arrumando desculpas. Não foi um problema técnico, não. Aqui a igreja começou com 6 pessoas, depois não é mais 6 pessoas, aí depois é de um outro jeito e fica mudando aquela história o tempo todo. Irmãos, é muita mentira, é muita invenção, fica mudando muita história, né? Então, olha, que negócio é esse? Fale a verdade, conte aí o que aconteceu realmente. Não, de fato, estávamos lá, não concordava, entendeu? Não queria obedecer aquele pastor Sebastião lá, e aí juntamos mais uma pessoa, formamos um grupo, fizemos uma escola bíblica lá não sei aonde, né? E aí começamos, e depois impedimos o pastor de entrar, e aí a verdade. Por que não fala a verdade? Jesus disse, seja o teu falar sim, sim. Não, é isso. Pronto, é isso. Não é isso. Não é isso. O que é sim é sim, o que é não é não. E alguém está tratando sobre isso com vocês numa escola bíblica, dando exemplos? Não, né? Irmãos, infelizmente não estão pregando o evangelho para vocês, tá bom? Temos aqui, inclusive, olha só, aqui também, ainda no Mateus 5, no finalzinho, né? A questão da vingança, né? A questão da vingança. Olho por olho, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, não é? Mas Jesus está dizendo, não, com vocês não vai ser assim, não. A nova ordem é você pode até sofrer o mal, sem revidar o mal, tá bom? Mesmo que você sofra o mal, não revide com o mal, né? Alguém bateu numa face, vira a outra, ou seja, alguém que te feriu, você não vai devolver ali, muitas vezes, na maldade. Alguém fez maldade, você também vai fazer maldade? A ideia é essa, mas eu não quero definir isso aqui, eu só estou querendo dizer o seguinte, alguém está tratando, alguém está refletindo sobre essas questões com vocês nas escolas bíblicas, nos seminários, aí na Maranata? Não estão pregando o evangelho.
Não adianta ficar achando Jesus no Velho Testamento, se não fizer o que Jesus fala. Tá bom? Olha só, a questão do amor seletivo, né? Olha, vocês ouviram, ama o teu próximo, né? E odeia o teu inimigo. Aí Jesus falou assim, não, você tem que amar inclusive o inimigo. E você só pode fazer isso com amor ágape, é aquele de atitude, né? A pessoa, ele não gosta de você. Ele é o seu inimigo, ele até te faz mal, mas se um dia essa pessoa que fez tanto mal, um dia sofre lá um acidente, está precisando de doação de sangue. Aí um familiar dele lá diz, olha, o fulano tá mal, ele tá precisando de doação de sangue. E tá difícil de arrumar uma pessoa para fazer uma doação de sangue. Aí você diz, quero que morra, né? Quero que morra. Se depender do meu sangue, eu quero que morra. Ou você diria assim, olha, eu sei que ele é meu inimigo, eu até nem gosto, eu não gosto dele. Eu acho ele uma pessoa antipática, ele me fez muito mal, eu não consigo sentir nada. Mas você vai lá, não, mas eu vou fazer a doação do sangue aqui. Então isso, amor ágape, é atitude, não é sentimento, independentemente do sentimento. Jesus falou que tem que ser assim. Alguém já tratou sobre isso na escola bíblica? Enfrentou essa questão com vocês? Não? Então, meus irmãos, não estão ensinando o evangelho para vocês, tá bom? Amor seletivo, que só ama quem ama. Jesus falou assim, os ímpios fazem isso também, né? Amar quem ama você é muito fácil, tá bom? Aí entra em Mateus 6, né? Aí começa lá falando da hipocrisia, obras de justiça dos fariseus, né? É para marketing. Dar esmola para poder botar no Facebook, fazer uma ação social para botar nas redes sociais, para poder mostrar que está fazendo alguma coisa, para tirar proveito daquilo lá, entendeu? Para poder, sei lá, fazer alianças políticas, para poder atrair mais pessoas para sua denominação. Então, a esmola não é pela misericórdia, mas é porque você quer alguma outra coisa que não está naquela atitude de ajudar o próximo. Você quer que uma pessoa olhe para você e diga, oh, que pessoa boa, olha que igreja boa, olha que turma que faz o bem. Não, ele está fazendo para você, para te impressionar, para te atrair, para te levar lá para o meio deles, tá certo? Isso é hipocrisia, né? Aí Jesus fala isso da esmola, fala isso em relação ao jejum, né? Você vai jejuar, você não precisa mostrar para ninguém que você está jejuando, faça aí, se é espiritual, né? Faça do jeito que você tiver que fazer aí, do jeito que você entende. Agora, não se esquece, né, que até quando ele fala de oração, né, Jesus fala assim, olha, a oração nas praças que os fariseus, né, quer aparecer, quer mostrar que é espiritual e tudo, né, não é assim que o fariseu, ele quer mostrar que ele é espiritual, aí ele vai pra praça, ele vai falar, ele vai pro YouTube, vai trazer aquela mensagem bonita, né. Irmãos, a questão é o seguinte, a questão é a essência, é perdão, tá certo? É perdão, é um coração arrependido. Dá uma olhadinha lá em Mateus 6, você vai entender melhor. Depois ele fala de tesouro no céu, de tesouro na terra, né? Essas coisas estão ensinando para vocês, gente que está aqui, só comprando propriedade. Mas e a misericórdia? E o amor, e estender a mão, né? Diz assim, os olhos que são bons, os olhos que são maus. Vejam, irmãos, nosso coração tem que estar no lugar certo. Ele diz, você não pode servir a Deus e as riquezas. A Deus e a mamon, como diz, né, em algumas versões. Então, ou você vai seguir um, ou você vai seguir outro. Né? Não é juntando patrimônio aqui na terra. A igreja tem 5.000 templos, não sei quanto, olha o nosso templo. Irmãos, não era isso que Jesus queria. Né? Jesus queria que você empatasse até no 0-0, quem sabe, né? Olha, nós conseguimos aqui, arrecadamos tanto, mas com esse dinheiro fizemos muitas coisas úteis para a comunidade. Agora ficar fazendo tempo, para depois ficar vazio, inclusive, vai ficar tudo vazio, irmãos. Entenderam? Juntando dinheiro na terra. Pensa aí, mas eu não estou querendo dizer o que é certo e o que é errado. Eu estou dizendo, alguém já trouxe isso para vocês refletirem em uma escola bíblica, num seminário? Não? Não estão ensinando o evangelho para vocês, né? O reino em primeiro lugar, né? Aí todas essas coisas, irmãos, não precisamos ficar ansiosos. Se você tiver o essencial, tá bom, não é todas as coisas, todas essas coisas que ele falou, comida, bebida e vestes. Preste atenção, alguém está tratando sobre isso numa escola bíblica ou no seminário? Não, ninguém fala nada disso. Irmãos, não estão pregando o evangelho para vocês, tá bom? E aí, olha só, no Mateus 7, vai falar do julgamento hipócrita. É a pessoa que quer realmente ver o problema do outro, mas que é o problema que ele tem, entenderam? Então é aquele, olha, a igreja lá na Europa, olha, o cristianismo, não está olhando que ele está vivendo o mesmo problema, isso é julgamento hipócrita, tá certo? Não está dizendo que você não possa até tentar ajudar, olha, você tem um cisco no seu olho aí, eu estou conseguindo ver bem,
Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Então, agora, se você não está enxergando, como é que você vai ajudar? É mais ou menos isso. É a pessoa, é a hipocrisia. A questão não é o julgar ou não julgar. A questão é a hipocrisia. É você que está, né, se colocando como superior ao outro, quando você não está vendo que você está numa situação igual ou pior do que a do outro. Entenderam? Porque, irmãos, usar a cabeça, pensar, analisar, decidir, isso é julgar. Tá bom? E isso não é proibido. O que Jesus diz para você não fazer é o julgamento hipócrita. Por quê? Porque você tem que se lembrar que você vai ser medido também. E se você está sendo hipócrita, isso não vai convencer Deus não, tá bom? Aí diz, olha, não dê suas pérolas aos porcos, tudo no 7 aqui, né? Pedir e receber. Mas você não precisa entender como eu. O que eu estou dizendo é o seguinte, alguém está tratando sobre isso com você nas escolas bíblicas, nos seminários? Não. Não estão falando do evangelho para você. Não estão ensinando o evangelho para você. Aí, irmãos, depois ele vem e diz assim, qual é a lei áurea? Jesus falando assim, olha, você tem que fazer para o outro o que você gostaria que ele fizesse com você. Não é não fazer o que você não gostaria que ele fizesse, é fazer o que você gostaria que fizesse. A atitude é sua, é ajudar, é buscar a justiça, é fazer o bem, entenderam, irmãos? E aí você faz com o outro, é o esforço que você faz de fazer o bem. E isso, irmãos, volta para você, porque as pessoas vão fazer bem a você também, ok? Aí no finalzinho Jesus fala, ó, tem uma porta estreita e tem uma porta larga. Qual é a porta estreita? É fazer o que ele mandou. Eles não estão nem falando sobre isso com vocês. E qual que é a porta larga? É o ativismo religioso. Ó, você vem à madrugada, né? Você atende a convocação, você participa da reunião, pronto, tá tudo certo com a sua vida. Você vai ser até um pastor aí dentro aí. E é muito fácil, porque é mecânico. Difícil, irmãos, é você ter uma vida, né, seguindo e praticando o que Jesus ensinou. E é por isso que no final ele fala, olha, cuidado, gente, tem falso profeta aí no meio de vocês. Eles são hipócritas. Eles estão conduzindo vocês para longe do evangelho. Entenderam? Você tem que prestar atenção. Observe as obras deles. Entendeu? Eles são transparentes, eles são claros, eles escondem pecado, eles não falam a verdade, eles falseiam o evangelho, eles ficam envolvendo você no ativismo religioso e omitem o evangelho de vocês. Olha as obras deles. Jesus falou, olha, eles parecem que são ovelhas, parece que é igreja, mas não é igreja, é falso. Tem profecia, mas é falsa, não é de Deus. Entenderam, irmãos? Observe isso aí. O que é mais difícil? A porta estreita é você fazer o que Jesus mandou. A porta larga é você realmente fazer aí o ativismo religioso. É muito mais fácil, né? A questão aqui não é viver pecado, irmãos. A questão é você simplesmente achar que você está indo a Deus, que o caminho é esse, a Deus. Porque quem está em pecado, quem está no mundo, não está nem se preocupado com isso. Então aqui a questão é, quem é aquele que está buscando a Deus por um caminho que é o que Jesus ensinou e para quem é aquele que está vivendo simplesmente de um modo religioso aí, com ativismo religioso, achando que está agradando a Deus. Tá certo? Muito bem. E Jesus termina dizendo, olha, casa na rocha, casa na areia. Faça, pratique aquilo que você acabou de ouvir aqui e a sua casa vai estar firme. Então tem que cavar até alcançar a rocha. Não é aquela pedra, não, irmão. É você cavar até que você... cheguei na rocha a partir de aqui. Agora, então é o esforço que você tem de realmente ouvir, é o esforço que você tem de realmente de colocar isso em prática na sua vida. Entenderam? São questões de caráter, são questões morais, são questões espirituais. Não é ativismo religioso. Entenderam, irmãos? Porque se você quiser ficar no ativismo religioso, casa na areia, tá bom? Não estão ensinando isso para vocês. Não estão falando sobre isso com vocês, irmãos, não estão pregando o evangelho para vocês, tá bom? Na próxima oportunidade, eu vou ficar por aqui, né, porque já passou da hora, mas na próxima oportunidade nós podemos até comentar o que ele falou sobre cantares. E vamos ver, tem evangelho nisso ou não tem evangelho nisso? Irmãos, não tem evangelho nisso. Acorde, irmãos, preste atenção. Você está numa igreja que não tem o evangelho de Jesus Cristo. E aqui fica o alerta para você que quer andar no caminho estreito, entrar pela porta estreita, andar no caminho estreito, porque é o caminho que te leva a Deus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.